Como é que é, atletas? Bem-vindos a este vídeo onde eu vou-vos explicar o quão importante é vocês fazerem o vosso registro alimentar e como é que esse registro vos pode ajudar a aumentar os vossos resultados. Toda a gente sabe o que é uma alimentação saudável. Uma alimentação equilibrada, uma alimentação variada e, portanto, isso até está muito enraizado, digo eu, na comunidade de hoje. O problema aqui é que muitas das pessoas, quando pensam numa alimentação saudável, pensam automaticamente em saladas, pensam automaticamente em vegetais, e em parte isso representa uma alimentação saudável, mas não representa tudo. Obviamente a nossa alimentação é feita de um monte de variedade, um monte de macronutrientes e um monte de micronutrientes, e essa é a parte que existe aqui uma lacuna entre o que é suposto eu comer em termos de qualidade e a quantidade que eu devo comer, ok? De uma alimentação saudável até uma alimentação adequada aos nossos objetivos vai uma distância ainda considerável. Eu conheço muito boa gente que tem uma alimentação super saudável, portanto seleciona alimentos ricos em fibras e ricos em nutrientes, mas na realidade depois estão desadequadas relativamente ao seu objetivo. E é aqui que eu pretendo com este vídeo ajudar-vos a conseguir perceber no que é realmente saudável e depois adequado ao vosso objetivo. Portanto, para estar adequado ao vosso objetivo, obviamente, qualquer quantidade não serve. Portanto, para eu conseguir adequar a minha alimentação aos meus objetivos, obviamente eu vou ter que pensar não só na qualidade, mas também na quantidade. E é aqui que eu pretendo ajudar-vos. Na quantidade especificamente, se eu estiver a comer acima daquilo que eu preciso, obviamente vou estar desfasado num excedente calórico. Se eu estiver a comer menos do que eu preciso, vou estar desfasado num déficit calórico. E muitas das vezes, com certeza, vocês já ouviram falar sobre isto, ou alguém falar sobre déficit calórico ou excedente calórico. O que é que na realidade significa excedente calórico ou déficit calórico? O nosso corpo essencialmente é uma balança, onde num prato está o que nós ingerimos e no outro prato está aquilo que a gente gasta. Quando nós ingerimos mais do que aquilo que gastamos, no final do dia nós estamos em excedente calórico. Quando nós gastamos mais do que aquilo que ingerimos, no final do dia estamos em déficit calórico. Quando nós falamos no prato de ingestão, é intuitivo aquilo que a gente está a falar. Tudo o que nós colocamos na nossa boca tem calorias e obviamente conta para aquilo que nós estamos a ingerir, excepto a água. A água é a única coisa que não tem calorias. Tirando a água, tudo tem calorias. Mas ao contrário do prato de ingestão, no prato dos gastos não é assim tão intuitivo. É necessário nós termos em consideração pelo menos 4 grandes fatores que contribuem para o gasto que nós temos diariamente. O nosso metabolismo basal, a energia que nós gastamos a digerir os alimentos, a quantidade de energia que nós despendemos em atividades não estruturadas ou não planeadas e a quantidade de energia que despendemos nas atividades planeadas ou estruturadas, como por exemplo os treinos que nós temos. Onde nós gastamos mais energia é no nosso metabolismo basal, portanto só mantendo-nos vivos já conseguimos gastar grande parte da energia. O nosso corpo requer energia para se manter ativo. Nós temos um conjunto de funções fisiológicas que estão constantemente a acontecer e isso obviamente tem um custo energético. Para digerirmos alimentos, acho que é intuitivo aquilo que eu estou a dizer, precisamos de energia para digerir esses alimentos. As atividades não estruturadas são as atividades que nós fazemos no nosso dia-a-dia, fazer a cama, aspirar a casa, subimos escadas, descemos escadas, etc, etc. Não está nada planeado, acontece na vida normal. E depois temos as atividades estruturadas ou planeadas, que no fundo são aquilo que nós vemos na nossa plataforma, os treinos de força que nós fazemos, ou o cardiovascular, etc, etc. Portanto, algo planeado. Aquilo que eu trago aqui para vocês hoje é uma ferramenta, uma folha de Excel que eu demorei muito a construir, mas que está espetacular, porque vai-vos ajudar exatamente neste prato que é mais difícil a gente calcular, que é o dispêndio. Portanto, ele vai ter em conta as informações que vocês vão colocar na folha e dependendo do objetivo que vocês colocarem na folha, ele depois vai adequar a quantidade de calorias e a quantidade de macronutrientes que vocês devem estar mais ou menos a ingerir. Não existe uma ferramenta informática que nos dê com toda a certeza ou precisão aquilo que a gente deveria estar a ingerir enquanto calorias e enquanto macronutrientes, mas nesta folha já será muito perto daquilo que será o ideal para vocês, porque ela vai adequar ao vosso nível de atividade física, ao vosso peso, percentagem de massa gorda e portanto há aqui um nível de precisão já um bocadinho mais elevado. Para além da adequação da quantidade de calorias e de macronutrientes que vocês vão estar a ingerir, esta folha também vai servir-vos para vocês conseguirem registar a vossa evolução. Vocês vão poder registar nesta folha o vosso peso, perímetros e para além disso as vossas fotografias de evolução, seja tiradas de frente, de lado ou de costas. E assim, na mesma folha vocês vão ter não só o registro da vossa evolução e também a adequação depois da quantidade de calorias e macronutrientes. Vamos então saltar aqui para a folha e ver como é que vocês podem registar os vossos dados para que ela vos dê então aquilo que vocês precisam. A primeira coisa que vocês vão ver nesta folha é que esta folha parece muito como se fosse uma aplicação, está bem? Portanto, literalmente podem carregar nos ícones que eles abrem o menu e assim sucessivamente, ou então volta para a posição inicial, ok? Portanto, ao abrir nesta folha, vocês vão ter aqui 4
grandes secções no qual compõem esta folha. A primeira secção é o de bem-vindo. Painel de controle, muito importante, porque isto vai-vos levar a navegar mais rapidamente para toda a folha. E depois as instruções para medições. Esta é uma parte muito importante para vocês conseguirem perceber o que é muito importante vocês medirem e como é que o devem fazer. Aliás, vamos já clicar. Ao clicar aqui, ele vai-vos perguntar qual é que é o vosso sexo, portanto, masculino ou feminino. E dependendo do vosso sexo, ele vai-vos dizer, olha, tira as medidas do pescoço, portanto faz todas as medidas, etc, etc, e como é que devem tirar as medidas do pescoço, a medida da cintura, onde é que ela deve ser tirada, em diante. Se forem no caso das senhoras, será 3 medidas mais importantes, porque as fórmulas que são utilizadas são fórmulas diferentes e utilizam medidas diferentes. A distribuição de gordura que acontece nos homens e nas mulheres são feitas de forma diferente. No caso da mulher, tendencialmente a gordura é mais acumulada a nível das ancas e no caso dos homens, tendencialmente a gordura acumula-se mais a nível abdominal, central. Depois de entenderem como é que vocês tiram as medidas, vocês vão compreender porque é que estas medidas são importantes, onde é que as vão ter que introduzir. Voltando aqui atrás, vamos começar a preencher a folha. Portanto, menu, painel de controle, dados. Nos dados vocês vão começar a colocar o vosso nome. Aqui selecionar qual o vosso sexo. Portanto, no meu caso, masculino. A vossa data de nascimento é importante porque ele depois vai adequar de acordo com a vossa idade. Portanto, a minha idade, 18/3/88. Não esqueçam de mandar uma prenda. Nível de atividade física. Isto é super importante vocês colocarem o nível certo, porque ele depois vai adequar com um fator de correção dependendo do vosso nível. E aqui de lado aparece-vos uma nota para vos ajudar a compreenderem qual é que é o nível de atividade física que vocês devem colocar aqui. Portanto, se vocês treinam menos do que 1 hora por semana, coloquem sedentário. Se estão entre 1 a 3 horas por semana, coloca pouco ativo. Entre 4 a 6, moderadamente ativo. 7 e 9, muito ativo. Atleta, mais do que 10 horas. 10 horas ou superior. É preferível, e aqui é a parte mais importante, é preferível subestimar do que sobreestimar. Nós tendencialmente tendemos a sobreestimar aquilo que a gente faz. Portanto, eu, por exemplo, no meu caso, poderia colocar aqui moderadamente ativo, a treinar 4 a 6 vezes por semana, mas vou ser um bocadinho mais conservador e vou subestimar, portanto meter pouco ativo, ok? Aconselho-vos a fazer exatamente o mesmo. Por último, muito importante também, vocês colocarem qual é que é o vosso objetivo. Perda de peso, tonificar ou aumentar o peso. Dependendo do objetivo que vocês colocarem aqui, ele vai adequar a quantidade de calorias exatamente a este objetivo. E portanto entra aqui a primeira decisão que é super importante vocês tomarem. Perda de peso, tonificação ou aumento de peso. Entenda-se como perda de peso a pessoa que claramente está acima do seu peso, precisa de perder gordura e perder peso. Entenda-se como tonificar a pessoa que está mais ou menos dentro do seu peso ideal e precisa de perder alguma gordura, ok? É aquela pessoa que precisa definir, ok? E entenda-se como aumentar peso a pessoa que está abaixo do seu peso ideal ou daquilo que pretende e precisa essencialmente aumentar a sua massa muscular. Com base nestas 3 características, escolham o vosso objetivo. Eu vou colocar, por exemplo, manter o meu peso, portanto tonificar. Tá? O que ele vai fazer é adequar a quantidade calórica mais ou menos àquilo que eu preciso para manter o meu peso e apenas vai-me dar os macronutrientes que eu depois preciso adequar para a minha alimentação. Aqui em cima vocês vão conseguir navegar em toda a folha, logo automaticamente. Portanto, os dados iniciais estão preenchidos. Vamos para o próximo separador, que é peso e perímetros. Muito importante, não se esqueçam de colocar aqui a vossa altura. Se vocês não colocarem a vossa altura em centímetros aqui, a folha não vai conseguir fazer os cálculos que precisa. Daqui para a frente, é só colocar aquilo que vos pedem. Portanto, data, dia. Vamos imaginar que hoje é dia 1 de janeiro de 2023. O meu peso, atualmente estou nos 85. E ele já me dá automaticamente aqui o meu IMC. IMC é a relação entre o peso e a altura, está bem? É uma medida que me serve para eu conseguir determinar se eu estou acima do meu peso ou abaixo do meu peso. Mas não liguem muito a este IMC, porque ele tem uma limitação muito grande. Ele não está a considerar a vossa porcentagem de massa gorda. Para o IMC, o Schwarzenegger, quando treinava e quando competia bodybuilding, para o IMC ele era obeso. Só para vocês entenderem. Como ele não tem em consideração a porcentagem de massa gorda, ele só sabe que a pessoa está demasiado pesada para a sua altura. Daqui para a frente, essencialmente é vocês utilizarem então as medidas que eu falei-vos há pouco. Se vocês não souberem ainda como medir, recorram novamente à posição inicial, portanto tem aqui a casinha para voltar à posição inicial, instruções, medições, coloquem o vosso sexo e já sabem como tirar as medições, ok?
Portanto, painel de controle, eu vou para medições, que é onde eu estava, e coloquem aqui então as vossas medidas. Vamos imaginar que no meu caso tinha 40 cm no pescoço, tinha 120 a linha nos ombros, tinha 100 na linha do peitoral, uma cintura com 80 cm, abdominal com 25, anca com 100, coxa 66, gêmeo com 35, o braço com 40 e com contração 42. Vamos imaginar que seria mais ou menos estas as minhas medidas. Ele automaticamente já me deu isso aqui. A minha percentagem de massa gorda está nos 9,79. E a minha percentagem de isenta de gordura, que é a percentagem de massa que não envolve a gordura, portanto, massa óssea, não temos só gordura e músculo, está bem? Existe massa muscular, massa óssea, isto é tudo massas isentas de gordura, está bem? E, portanto, ele já me diz aqui, percentagem de massa gorda, 9%. Perfeito, quem me dera. Mas neste momento eu não preciso fazer mais nada. Esta folha serve essencialmente para vocês chegarem aqui e fazerem este tipo de registro. Seguindo a folha, aquilo que ela depois, entretanto, vai fazendo ou vai começando a completar é exatamente este registro em gráficos. Se vocês quiserem ver qual é o vosso peso em gráficos, ou a percentagem de massa gorda em gráficos, IMC, a percentagem de massa isenta de gordura, etc. Mas, segunda folha muito importante, é quais as nossas necessidades de macronutrientes. Então, as minhas necessidades atuais, dado os dados que eu coloquei nesta folha, são de 2.735 calorias por dia, 205 gramas de proteínas, 106 gramas de gorduras e 239 de hidratos. Ok? Estas são as minhas necessidades atuais. Um bocadinho mais cá para baixo. Estas são as minhas necessidades adequadas ao meu objetivo. Portanto, se eu só quisesse comer de forma saudável, comer assim seria perfeito. Se eu quiser adequar ao meu objetivo que eu coloquei nesta folha, então este é o meu limite, ok? 2.462 por dia, 246 de proteínas, 109 gramas de gorduras e 123 de hidratos de carbono. E a água, super importante manter-nos hidratados. A água é calculada com base no nosso peso, está bem? 35 ml por cada quilo de peso que eu tenho no meu corpo. Se eu meti 85, ele fez a conta para 2,9 litros de água por dia, está bem? Agora, isto pode não vos dar muito jeito e vocês quererem colocar por refeições. Colocam neste botãozinho e dizem, ok, eu por norma faço 3 refeições por dia. Ou por norma faço 4 refeições por dia. E ele adequa a quantidade de calorias por cada refeição. Porquê é que isto vos dá jeito? Quando vocês agora tiverem que registar numa aplicação, eu já vos vou dizer aquela que eu uso, isto vai-vos dar logo uma noção se vocês estão acima ou abaixo daquilo que deveriam estar a fazer por refeição, ok? No meu caso, eu gosto de trabalhar com isto por dia. E eu assim sei que o meu limite diário é aquele e, portanto, se houver alguma refeição no qual eu ultrapasse, em vez de estar logo a se estressar com o assunto, eu sei, ok, eu exagerei nesta refeição e, portanto, na próxima sei que não posso extravasar. Vou ter que compensar estas calorias que eu ingeria mais nesta refeição. Espero-me estar a fazer entender. A ideia não é seguir obcecadamente isto, mas pelo menos começar a ter uma noção de quantidades. Na grande maioria das pessoas aquilo que acontece é... não há noção da quantidade que estão a fazer e acham que estão a comer saudável, mas depois esquecem-se que comer sopa também tem as suas calorias. Um fiozinho de azeite são 60 calorias, mas se eu puser mais azeite posso rapidamente chegar às 200 calorias, e é este tipo de pormenores que eu acho que eu pretendo chamar um bocadinho a atenção aqui. Portanto, neste momento eu já sei as minhas calorias, minhas necessidades. Aquilo que eu vou fazer é puxar cá para cima. Se eu quiser fazer o meu registro fotográfico, fotografia de frente, fotografia de lado, fotografia de costas, coloco aqui e vou fazendo esse registro. Por último, ao longo desta folha, vocês vão reparar que existe aqui este iconezinho. Seja aqui, olha aqui, aqui ele está aqui, está bem? Procurem por este ícone, porquê? Este ícone vai servir para vocês conseguirem ter uma chamada folha de resumo. E o que é a folha de resumo? A folha de resumo essencialmente é a folha onde vocês têm tudo resumido. Nome, qual o vosso objetivo, qual a porcentagem isenta de gordura, ou neste caso, no meu caso em específico meti a porcentagem isenta de gordura, podemos mudar. Portanto, se formos aos gráficos, né, eu tenho massa isenta de gordura, se eu puser aqui o meu peso, ok, aqui então aqui nesta folha já me vai aparecer qual o meu peso que estava aqui e principalmente qual meu limite de calorias, qual o meu limite onde é que eu gostaria de estar em termos de quantidade proteica por dia, gorduras, hidratos de carbono e água, está bem? Porque é que isto é importante eu retirar esta folha e guardar?
Primeiro porque isto vai sempre mudando de avaliação para avaliação. As coisas são adequadas ao vosso peso e, portanto, se o vosso peso tem variações, isto vai variar. Isto é adequado à vossa percentagem de gordura e, portanto, sempre que houver uma alteração, isto também vai ter uma alteração. Então vocês exportam esta folha em específico e já sabem, ou se quiserem apontar, não precisam de exportar propriamente a folha, podem apontar numa folha e dizer, ok, o meu limite é 2462, X de proteínas, X de hidratos de carbono, X de gorduras e X de água, está bem? Daqui para a frente, aquilo que vocês vão precisar é de uma aplicação de registro, tá? Eu utilizo uma que se chama Fat Secret. Eu tenho aqui nesta folha até para vos ajudar a chegar até lá. Portanto, aqui nos dados, coisas que vocês vão precisar. Uma fita métrica, uma balança e a aplicação de registro. No meu caso, eu utilizo o Fat Secret, que é esta aplicação que está aqui. Eu já deixei estes botõezinhos aqui clicáveis, seja no Google Play Store ou seja na App Store. Vocês conseguem clicar e diretamente ser direcionados para a folha para fazer o download dessa aplicação. Ela é gratuita em grande parte do seu registro, mas se quiserem registrar, por exemplo, a quantidade de água, já é um feature premium, portanto aí já terão que pagar pela aplicação. Todo o registro alimentar que vocês fizerem é gratuito, está bem? E por isso é que eu gostei desta aplicação. Não só por isso, mas essa é uma das razões. Super importante vocês fazerem esse registro. Eu vou, entretanto, mostrar-vos como é que vocês podem fazer esse registro na aplicação. Assim que vocês estiverem na vossa aplicação de registro alimentar, aquilo que vocês vão separar é com aqui embaixo no rodapé, no meio tem o diário, que no fundo serve para nós irmos registando aquilo que comemos. Portanto, ao pequeno almoço, aqui isto foi o que eu comi ao meu pequeno almoço, portanto, uma fatia normal de pão de centeio torrado, aliás, até tenho duas, posso apagar, sem querer meter duas, ovo estrelado também meti a dobrar, não sei porquê, e portanto já tinha aqui este mau registro. Importante, ainda bem que me aconteceu isto, que assim já adequou a quantidade de calorias do meu pequeno almoço, e tinha um bocadinho de manteiga no pão, pronto. Ao almoço, aquilo que eu fiz, maçã assada, queijo fresco meio gordo, chouriço, tinha um bocadinho de chouriço na sopa, e a canja de galinha que eu comi. Pronto. E portanto, isto foi a minha quantidade calórica, ou o meu registro de hoje. Para além disso, eu como tenho a versão premium, eu vou registando aqui também a quantidade de água que eu vou ingerindo. À medida que eu ingiro, por exemplo, um copo de água, carrego uma vez aqui no mais e ele já me diz quanto é que eu ingeri. A segunda coisa que eu preciso que vocês vejam é no rodapé onde diz relatórios. Nos relatórios vocês vão ter essencialmente o resumo daquilo que vocês comeram, mas transformado em calorias, proteínas, hidratos de carbono e gorduras, está bem? No topo superior direito do ecrã vocês vão encontrar aqui este alvozinho, que no fundo é para vocês definirem qual é que é o vosso objetivo. E portanto, na folha que eu vos mostrei há pouco, aquilo que eu tinha era 2462 calorias, lembram-se? Portanto, 2462 calorias, era o meu objetivo máximo de calorias, e depois tinha, em vez de percentagens, tinha usar em gramas, portanto tinha a quantidade de gramas que eu queria, 123 de hidratos de carbono, 246 de proteína e 109 de gordura. Boa. Ponho OK, ponho guardar e está feito o meu objetivo. Como vocês veem aqui no ecrã, há aqui uma linha a picotado que diz exatamente qual é que é o meu objetivo e onde é que eu tenho que estar a atingir. É importante eu entender e ter aqui um pensamento crítico de, se eu estou a tentar perder peso, o meu objetivo não é chegar àquela linha, é ficar abaixo daquela linha, ok? Se eu estou a tentar ganhar peso, o meu objetivo é chegar àquela linha. Se eu estou a tentar manter o peso, o meu objetivo é chegar àquela linha. Ou se eu estou a tentar aumentar peso, não há problema de eu superar um bocadinho aquela linha, está bem? Se bem que, idealmente, vocês querem andar sempre o mais perto possível daquela linha, ok? Para quem está a perder peso, idealmente também querem andar muito perto desta linha, porque não querem que o vosso corpo entre em choque. No fundo, o nosso corpo tende a reduzir a sua quantidade de calorias que consome por dia, no fundo para se proteger. Se vocês de repente fazem uma restrição muito grande, o nosso corpo protege-se dessa forma, começa a gastar cada vez menos calorias em termos de metabolismo basal e começa a sentir também menos energia, etc, etc. Está bem? Isto é normal, são sintomas normais para quem está a fazer restrição calórica, está bem? Perfeito. Neste momento já tenho o meu registro e aquilo que eu só tenho que fazer é, todos os dias, sempre que eu comer qualquer coisa, venho ao meu diário e no meu diário vou registando tudo o que eu comer. No meu caso já foi o pequeno almoço, já passou o almoço, então tudo o que eu comer ao lanche eu vou introduzir aqui. Vamos imaginar que eu vou comer um queijo fresco, procuro,
E às vezes, muitas vezes já encontram aqui logo as marcas e tudo. Olhem, por exemplo, queijo fresco matinal ou queijo fresco magro matinal, que é normalmente esse que eu como. Posso selecionar e depois temos que definir, obviamente, quantidades, né? Muitas das vezes as quantidades existem em gramas e às vezes existem por dose. Vejam, por exemplo, este queijo fresco que está aqui do Continente. Uma dose, 63 gramas, ok? Por isso é que eu gosto desta aplicação, porque ela já tem unidades para além das gramas. E às vezes é mais fácil, em vez de eu estar... Não tenho noção de quantas gramas foram. Agora, é super importante que vocês, se calhar, nesta primeira fase, poderão necessitar de uma balança de cozinha. Porquê? Vocês têm que ter noção do que é que estão a comer. E é muito fácil nós subestimarmos aquilo que a gente está a comer. É muito fácil nós acharmos que estamos a comer 40 gramas e na realidade temos 100 gramas. E por pouco que isso pareça, é muita diferença. E portanto ter uma balança de cozinha vai-vos dar uma noção muito mais real do que é que vocês estão exatamente a ingerir. E isto é muito importante que vocês façam para que as coisas não estejam desfasadas, porque isto é o que acontece mais na maioria das pessoas. É acharem que estão a fazer uma coisa, mas depois na realidade estão a fazer outra. E estão inconscientemente a dar cabo do seu objetivo. E depois não percebem porque é que estão a aumentar peso quando querem perder peso e estão a comer tão saudável. Eu sei que isto é muita coisa para ingerir e digerir, mas eu queria que vocês fizessem um bocadinho este esforço, porque eu prometo que será essencialmente a primeira semana, até as coisas estarem mais ou menos montadas, vai ser um bocadinho de esforço. Mas daí para a frente vocês vão ter uma noção muito mais real da quantidade que vocês estão a comer. Vai ser muito mais fácil vocês chegarem e registarem. Aliás, uma das coisas que eu fiz foi instalar um widget que essencialmente é o quê? Um separador de atalho, onde eu rapidamente posso chegar aqui e adicionar uma refeição e ele automaticamente abre para o registro da refeição que eu tenho que fazer e automaticamente adequa também de acordo com a hora, se é na refeição do lanche, etc, etc. Ok? Bom, malta, espero que este vídeo tenha sido no mínimo esclarecedor. Façam download da folha e registrem tudo certinho para conseguirem adequar as quantidades calóricas e a quantidade de macronutrientes ao vosso objetivo. Espero que isto vos leve para um caminho que esteja cada vez mais próximo do vosso melhor resultado. Daqui é o vosso PT, muito obrigado por estarem aqui. Encontramos aqui para uma próxima. Tchau, tchau!